foi publicada no Diário Oficial da União do dia 5 de agosto, uma lei que define o conceito de organização criminosa no Brasil. Até então, o país não dispunha de um texto legal que trouxesse uma definição específica do termo. E sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Guilherme Braga, ele que é advogado criminalista. Doutor Guilherme, como é que ficou esse texto? Ele é bom, ele é ruim, é um avanço? Como é que ele fica em termos de texto legal aqui para o Brasil? Obrigada por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço. Bom, esse texto, na verdade, ele é um texto fraco. Apesar de ser uma má notícia, o importante é que ele é uma notícia, né? Então, antigamente a gente não tinha nenhuma definição de organização criminosa, e a gente tinha um monte de leis que falavam sobre esse tema, davam um tratamento mais severo para quem praticasse um crime por intermédio de organização criminosa. E como no direito penal vigora o princípio da taxatividade, segundo o qual os conceitos devem ser certos e claros para todos os cidadãos, então a gente vivia uma insegurança jurídica no meio do direito por não saber exatamente do que se tratava uma organização criminosa. Nesse aspecto, a gente pode entender que a edição dessa lei é positiva, mas veio com algumas falhas sob o ponto de vista da gramática, sobre o ponto de vista do direito penal mesmo, da própria política criminal pelo momento em que ela foi editada. Quem se debruçou para fazer essa redação, doutor? Essa redação, na verdade, ela passou por todas as comissões do Senado, do Congresso em si, enfim, tramitou durante bastante tempo esse projeto, mas ele foi acelerado agora no final de junho, começo de julho, por conta das manifestações, essa demanda por ética na política brasileira e no meio social. Então, foi uma resposta do legislador, a gente pode dizer que é uma resposta até, em certo ponto, populista, porque traz alguns conceitos, traz algumas consequências jurídicas que já existiam, traz alguns termos equivocados. É uma resposta penal muito rápida para anseios sociais que acaba dando um caráter meio imaturo para o direito penal. E na prática, doutor, o que esse texto, então, ele significa? O que ele muda a partir de agora? Ele muda porque ele traz muita segurança jurídica para os operadores do direito. Então, antigamente, quando se falava que o tratamento para crimes praticados por organizações criminosas, seja na lei de drogas ou na lei de lavagem de capitais ou outras leis, seria mais severo, não se sabia do que a lei estava falando. Então, você recorria à interpretação judicial do Poder Judiciário para suprir essa lacuna, e isso gera insegurança. Agora a gente tem o conceito bem definido do que seja organização criminosa, e com isso a gente vai ter uma aplicação mais certa das legislações existentes desde 95 sobre o tema. Além do conceito de organização criminosa, a lei ela traz também alguns outros procedimentos de natureza processual, como colaboração premiada, infiltração de agentes, ação controlada, que eram coisas que já existiam, mas cujo procedimento não era bem definido nas outras leis. Agora, doutor Guilherme Braga, então, o que pode ser considerado hoje uma organização criminosa aqui no nosso país? Está super bem definido agora. Então, agora a organização criminosa é uma associação de 4 ou mais pessoas, tem que ser estruturada com divisão de tarefas, ainda que essa divisão de tarefas seja informal. E o interessante dessa definição agora é que é necessário que se verifique um objetivo claro de obter uma vantagem indevida, vantagem essa que não precisa ser financeira, ela pode ser de qualquer natureza, e essa vantagem ela deve ocorrer mediante a prática de um crime, e não é qualquer crime, é crime cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou, ainda que seja inferior, que tenha um caráter transnacional, ou seja, crimes praticados no Brasil e fora do Brasil, como o tráfico ilícito de entorpecentes, por exemplo. Então, está super bem definido agora o que é organização criminosa, sabemos como operar o direito agora em relação a esse tema. E o que pode alterar do ponto de vista do julgamento? Isso vai alterar completamente tudo, porque o julgamento do Poder Judiciário, no direito penal, ele é baseado na tipicidade. Tudo que vai ser decidido tem que ter um respaldo legal, um respaldo de direito penal, tem que estar descrito na lei. Antigamente, como não havia esse respaldo,
o Poder Judiciário buscava suprir com interpretação analógica, buscava na Convenção de Palermo, buscava no conceito de quadrilha ou bando, que era algo super equivocado. Agora não, agora para que se julgue fato como praticado por uma organização criminosa, vai ter que ser produzido um conjunto probatório por parte do Ministério Público de que todos esses itens que eu falei que fazem parte da organização criminosa estão presentes, especialmente o objetivo de ter vantagem indevida. Então, por exemplo, com isso o legislador, talvez por não saber, talvez de forma por impropriedade, ele exclui, por exemplo, organizações criminosas com objetivo de terrorismo, porque eles não têm objetivo de vantagem nenhuma. Então, na verdade, o que vai mudar no processo é que esse debate em relação à organização criminosa, ele vai ter que ser feito na instrução processual. Provas vão ter que ser produzidas de todos esses elementos que caracterizam uma organização criminosa. Não é simplesmente uma alegação agora da acusação que vá dar conta disso. E as penas podem ser maiores? Como que é essa parte das penalidades para quem comete esse crime? Na verdade, não existia esse crime de organização criminosa. O que existia era um tratamento mais severo quando se praticava, por exemplo, um crime de tráfico ilícito de entorpecentes por meio de organização criminosa. Agora existe um tipo penal, existe um crime, que é o de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa. Então, só com o simples fato de integrar essa organização que tem objetivo de praticar crimes e obter vantagens financeiras, você tem uma reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, isso é uma inovação no ordenamento jurídico, e sem falar que existe uma série de outros crimes que a lei trouxe relacionados à organização criminosa, mas como, por exemplo, embaraçar a investigação relativa à organização criminosa. É um crime novo isso. E um monte de crime relacionado também a todo o procedimento processual penal de apuração dos ilícitos de organização criminosa, como revelar identidade sem prévia autorização, imputar falsamente a prática de infração penal para pessoa inocente, descumprir determinação de sigilo na infiltração de agentes, recusar fornecimentos de registro. Tudo isso que a lei traz, também traz junto algum crime relativo a isso. Crimes que ocorrem no âmbito do processo penal. Ele pode ser considerada, esse texto aí, publicado agora no início de agosto, doutor Guilherme, pode ser considerado um passo importante? Ele pode ser sim considerado um passo muito importante. Ainda que eu, como operador do direito, veja inúmeras falhas nesse texto, de natureza gramatical, de política criminal mesmo, alguns dispositivos eu entendo inconstitucionais, mas ele é um passo super importante para, volto a frisar, para dar segurança jurídica para o operador do direito, porque tanto o delegado não sabia como agir, o promotor não sabia como agir, o advogado não sabia do que se defender e o juiz não sabia como julgar. Agora, ainda que todo mundo faça isso com base em dispositivos equivocados, pelo menos tem certeza do que está fazendo. Então isso é um passo importante, sob o meu ponto de vista. Essa lei ela ainda está em vacácio, o que significa que ela vai entrar em vigor 45 dias depois da sua publicação no Diário Oficial, ou seja, daqui a aproximadamente 40 dias, né? Mas vai conferir segurança jurídica, vai conferir certeza da aplicação do direito. Isso é um passo importante. A lei ela é bem exaustiva em vários aspectos que demandavam essa clareza. Então isso é importante. E ela também pode sofrer alterações, né? Toda lei ela pode sofrer algum tipo de alteração, né, doutor? Pode sim. Da mesma forma que ela efetuou algumas alterações em outras leis, ela pode sofrer alterações. As leis elas são muito dinâmicas no Brasil, acabam tendo que ser corrigidas por serem aprovadas numa sofreguidão. Então, certamente ela vai sofrer alguma alteração em algum dispositivo lá na frente, seja por conta da própria iniciativa do Poder Legislativo, seja por conta de alguma ação direta de inconstitucionalidade, algum julgamento do Supremo Tribunal Federal que possa vir a tirar efeito de algum dispositivo. Claro, o julgamento esse que possa ser sufragado depois pelo Senado Federal. Mas, por exemplo, essa lei ela alterou o artigo que definia no Código Penal a quadrilha e o bando.
Agora não se chama mais quadrilha ou bando, aquele crime que antes se chamava dessa forma, chama-se associação criminosa. Diminuiu o número de participantes de 4 ou mais para 3 ou mais e estabeleceu o fim específico de cometer crimes. Foi um pleonasmo, na verdade, que essa alteração realizou, mas alterou esse dispositivo do Código Penal. Então essa lei, ao mesmo tempo em que ela instituiu coisas novas, ela alterou o Código Penal. Ela fez um monte de coisa, né? É um avanço. Ao mesmo tempo ela revogou a lei que tratava de crimes de organização criminosa, que era 9.034 de 95, que era uma lei, de certa forma, vaga. Enfim, ela trouxe inúmeros avanços, só que ela poderia ter sido melhor. Esperamos tanto tempo para isso. O Brasil é signatário da Convenção de Palermo, que é de 2000. Esperamos 13 anos para fazer uma lei que é insatisfatória. Ela acaba sendo positiva porque existia um vácuo muito grande, mas ainda assim ela poderia ter sido melhor. Tá certo. Dr. Guilherme Braga, advogado criminalista, muito obrigada pela sua atenção com os ouvintes aqui da Rádio Justiça por tratar um tema tão delicado, que é uma nova legislação e um novo conceito de organização criminosa que foi publicado no Diário Oficial da União agora no início de agosto. Muito obrigada, Dr. Guilherme. Eu que agradeço.